Ao que tudo indica, o Hamas aceitou um cessar-fogo com Israel, que a gente vai explicar aqui, sobre a situação de Gaza. Mas isso não representa o fim do que está acontecendo em Gaza, do genocídio. Vamos aos fatos. Primeiro vou falar sobre o que é o genocídio em Gaza. Por que a gente chama de genocídio? Genocídio a gente está falando de morte em massa, mas muitos vão definir o genocídio como uma questão de limpeza étnica. Não é necessariamente política, é limpeza étnica. E o que a gente tem em Gaza? A gente tem uma limpeza étnica. Porque quando a gente fala do sionismo, que é esse nacionalismo judeu, que não quer e não pretende viver de forma pacífica com os povos árabes, a gente está falando de uma limpeza étnica. Tem a questão política, tem uma questão religiosa também, mas principalmente no sentido do ponto de vista cultural, certo? Religioso, étnico, eles vão pegar do ponto de vista cultural. Então a gente está falando de genocídio. Já são mais de 50 mil mortos, já passou desse número já há bastante tempo. E, por exemplo, ontem nós tivemos uma escola, essa madrugada, uma escola na cidade de Gaza sendo bombardeada pelas forças de defesa de Israel e abrigando muitas dezenas de crianças. Eram abrigos para dezenas de crianças. Morreram, sabe? Foram mais de 50 mortos essa madrugada agora em Gaza. E qual foi a justificativa utilizada pelas forças de defesa de Israel? Que o Hamas utiliza a população como escudo humano. Recentemente a gente falou aqui também que teve um ex-deputado de Israel que falou que todas as crianças em Gaza são inimigas de Israel, porque todo mundo em Gaza é inimigo, são considerados para eles terroristas. Então isso é uma limpeza étnica. Então se você tem um outro nome, eu não sei que nome você daria. Isso é genocídio, certo? E já expliquei para vocês que a população de Gaza fica cercada, elas não têm para onde. A população de cerca de 2 milhões de habitantes não tem para onde ir. Não tem como passar para o lado de lá, que existe uma cerca em relação a Israel, e não tem como passar para o lado sul, fronteira sul, por conta do Egito, é a fronteira com o Egito. E agora imagina só você colocar um tanto de gente, centenas de milhares de pessoas ou milhões, dentro de um quadrado e jogar bomba lá. Você não tem para onde correr. Compreenderam? A gente vai falar sobre isso porque houve, então, uma pressão para que o Hamas aceitasse esse cessar-fogo e o Hamas, ao que tudo indica, aceitou. Tá bom? Então, assim, antes da gente continuar aqui, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, porque a gente vai falar de coisas importantes. E eu estou aqui também com o meu cafezinho Vero, tomando meu café de todos os dias, né? Eu tomo bastante café. E é um café suave, um café leve, que não dá um peso do dia para você. Eu vou deixar aqui o nosso cupom de desconto, que é o Café Dialético, com o link na Vero para você receber mensalmente esse café. Aproveita porque é muito gostoso para falar sobre atualidades. Infelizmente, a gente fala de muitas coisas tristes aqui, né? Quando a gente fala de atualidades, de geopolítica, a gente infelizmente fala de muitos conflitos. Mas a gente ficar bem atento, a gente toma aqui o nosso cafezinho e tenta tornar esse momento um pouco mais concentrado aqui. Acho que é importante, tá bom? Vamos lá então. Então, Gaza, as forças de defesa de Israel falam que o que aconteceu é a justificativa que eles usam desde o início, que o Hamas utiliza a população como escudo humano. A gente já falou aqui que agora eles utilizam essa justificativa, mas o Hamas já existe desde os anos 80. E Israel mata palestino desde 1948, pelo menos. Outros pontos importantes. Eles julgam, então, a população palestina por ter escolhido o braço político do Hamas em Gaza, certo? Para governar. E isso não tira as críticas ao Hamas. A relação de Hamas com a população é uma relação realmente muito conflituosa, uma relação muito complicada. Mas matar pessoas civis sem ter a mínima prova de que aquele edifício, por exemplo, uma escola ou hospitais, a mínima prova de que aquelas regiões estavam sendo ocupadas por lideranças do Hamas, isso mostra quais são as reais intenções de Israel. Como eu já falei para vocês, Gaza, o que não tem mais hospitais. O que tem de hospitais quando a gente fala assim? Mas sempre aparece lá um hospital. São hospitais montados de forma improvisada, porque os hospitais mesmos, eles já foram destruídos por Gaza. Então, assim, por Israel. Então, o que a gente tem são crimes de guerra cometidos pelo Estado de Israel. Tá? Tem crimes de guerra cometidos por Benjamin Netanyahu,
que se mantém no poder, inclusive por conta dessa guerra em Gaza. A guerra faz muito bem para Netanyahu. Jogaremos limpos aqui, jogando limpo aqui com vocês. E aí o Hamas vai se vendo forçado cada vez mais a ter que aceitar um cessar-fogo, porque é um bombardeio atrás de outro. Recentemente, Benjamin Netanyahu disse que vai tomar o controle de Gaza totalmente. E assim, isso não está descartado, tá? Mesmo com essa aceitação de cessar-fogo. Por quê? O que acontece? Foi um enviado especial dos Estados Unidos para a região, tá? O enviado especial, só pegar o nome dele aqui, é o Steve Witkoff. Ele anunciou então que o Hamas teria aceitado essa condição de cessar-fogo. O que seria essa condição de cessar-fogo? O Hamas entregaria 10 reféns para Israel. Israel também entregaria alguns de seus, eles chamam de prisioneiros, que são reféns também, tá? As prisões de Israel, elas não são prisões convencionais, tá? A mídia fala que são prisioneiros de Israel, prisioneiros palestinos que estão em Israel, e do lado de lá são reféns do Hamas. São reféns também do lado de Israel, tá? Acho que é importante destacar que as prisões não são simples assim, não são prisões convencionais, tá bom? Enfim, e aí a gente vai ter essa troca, momentaneamente de 10, acredita-se que tem uns 50 reféns do lado com Hamas, mas Israel mesmo acredita que muitos deles já foram mortos, em troca de um cessar-fogo de 70 dias, tá? Lembrando que no começo desse ano a gente já teve uma proposta de cessar-fogo que não durou muito tempo. Esse cessar-fogo também nada indica que ele vai durar muito tempo, porque, vamos lá, eu sei que às vezes a gente fica aqui parecendo que está repetitivo, mas é importante falar. Benjamin Netanyahu entrou em Gaza, falou que vai tomar o controle de Gaza, não tem intenção de sair, inclusive nesse cessar-fogo de 70 dias, a proposta também é a retirada parcial das forças de defesa de Israel do território de Gaza. Então não é a retirada de Gaza, certo? E também tem toda aquela política lá do Donald Trump de falar que vai construir a Riviera. Aqueles planos todos ainda estão ali, tá? Aqueles planos todos estão ali. Nada foi retirado até agora. E para você que estuda, para você que entende, que quer saber mais, só o fato de você entender o que é o sionismo, você já sabe que um cessar-fogo não representa o fim da guerra. Não representa. Eu acho que o sionismo ele ficou mais escancarado nesse momento. Então, o cessar-fogo não representa o fim da guerra. Logicamente, quem sofre é a população, não é? Acho que todo mundo concorda com isso, é a população. E o Israel utilizando essa desculpa de que o Hamas utiliza a população de Gaza como escudo humano. Agora, vamos lá. Acho que é um ponto importante também só destacar, para a gente fechar aqui, é que ontem, por conta dos ataques da Rússia na Ucrânia, o Donald Trump ele chegou a chamar o Vladimir Putin de louco. Porque foi, segundo a Ucrânia, foi o maior ataque, foi um ataque de quase 300 drones e 60 e tantos, quase 70 mísseis da Rússia na Ucrânia. Ele chamou o Vladimir Putin de louco. Por que ele não chama o Netanyahu de louco? Sabe, inclusive, tratar como loucura é uma forma rasa de tirar as ações humanas da racionalidade. Vamos pensar assim, voltando para a guerra de Israel com a Palestina, com Gaza. As ações do Benjamin Netanyahu são ações ideológicas, quando a gente fala de sionismo. Não é uma questão, fiquei louco e fui ali. Entendeu? Tem um contexto em cima disso. Então, por que o Donald Trump não chama de louco também? Bom, então é isso. Essa é a primeira da semana. Infelizmente, a gente começou a semana com essa notícia do hospital, né? Do hospital, não, desculpa, da escola, com mais de 50 pessoas mortas em Gaza. Mas vamos aí que tem bastante coisa para falar durante essa semana e a gente sempre vai trazer o conteúdo de atualidade geopolítica para vocês de forma crítica. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam disso, suas recomendações aqui, acréscimos. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!